leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram de lá presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta para sua senhora: quem me dera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que eu trouxe da terra de Israel. Então disse o rei da Síria para Naamã: vai, anda, e enviarei uma carta para o rei de Israel. E ele foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu estou te enviando Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que o rei de Israel, quando leu aquela carta, rasgou as suas vestes e disse: sou porventura eu Deus para matar ou para fazer viver alguém? Para que este envie a mim um homem leproso, para que eu possa o curar? Pelo que deveras, notai, peço-vos e vede que ele está buscando ocasião para guerrear contra mim. E sucedeu, pois, que o profeta Eliseu, ouvindo o que o rei fez, rasgando as suas vestes, mandou dizer para o rei: por que tu rasgou as tuas vestes, ó rei? Deixa ele vir até a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro até ele e dizer: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi embora, dizendo: eu pensei que ele sairia e viesse até mim e colocaria as suas mãos sobre mim e invocaria o seu Deus para que a minha lepra ficasse restaurada. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia ele me mandar me lavar num desses rios para que eu pudesse ficar purificado? E voltou-se indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então ele deu ouvido ao seu servo e desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Feche teus olhos, Pai amado, Pai santo, aqui está a tua palavra, que irá nos alimentar mais um pouquinho essa noite. Sim. Senhor, abre as cortinas do céu e compartilha das revelações embutidas nesta palavra, nos alimenta, sacia a nossa fome, a nossa sede de Ti, fala conosco na profundidade, e de maneira alguma nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, que a Tua palavra cumpra em nós e em cada ouvinte, Senhor, que der crédito à Tua palavra, os Teus propósitos, Senhor amado, aleluia. Enquanto ela estiver sendo pregada, repreende todo espírito que não Te louva em nosso meio, ó Pai querido, ó Deus, dá ordem em nosso favor, Pai querido, ó Deus, Senhor, repreende os espíritos causadores de comichão nos ouvidos, ó Pai,
Pai, para que eles não sejam libertos, aleluia, para que eles não entendam o que o Senhor quer de cada um deles, Pai, e nos abençoa poderosamente mais nessa noite, em nome de Jesus, amém. A igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Pode Deus. se sentar, irmão, glorificando ao Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Essa palavra, ela é uma palavra rica, irmãos, rica em ensinamentos doutrinários. Aqui nós aprendemos nas Escrituras que o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, como você preferir, ele é a sombra do Novo. Quem já leu isso? Dá glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Velho Testamento é a sombra do Novo. O que significa isso? Eu estou aqui diante de vocês e existe uma sombra aqui que me cerca aqui. Ó. Quem está vendo a minha sombra aqui? Ó? A minha sombra aqui. Aonde eu vou, a minha sombra, ela está me complementando o meu ser. Ó. Então, o que significa isso? Agora, se a gente for botar numa escala de prioridade, né, ou numa escala de importância, o que é mais importante? Eu ou minha sombra? Pode responder sem medo. Você. Eu. Espírito, alma e corpo. Imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia. A mais perfeita criação de Deus. O único ser criado por Deus, tricotômico. Tem espírito, tem alma e tem corpo. Todos os outros seres, todas as outras criações de Deus são dicotômicas. Aleluia. Nós somos os únicos que somos tricotômicos. Somos as únicas criaturas, irmãos, aleluia, que temos habitando em nós, aleluia, né, o espírito de vida de Deus. Aleluia. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma parte que pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó da terra e o espírito volta para Deus que nos concedeu. Então, aleluia, por nós carregarmos o espírito de vida de Deus em nós, por termos uma parte da vida de Deus em nós, nós temos acesso ao céu, aleluia. E é por isso que aquilo que eu ligar aqui na terra, o meu Pai liga na terra. O que eu desligar na terra, o meu Pai também desliga na terra. Mas aquilo que eu ligar no céu, o Pai também liga no céu. E o que eu desligar, o Pai também desliga. Então, irmão, aleluia, você é a única criatura que tem acesso a Deus. Aleluia, Deus. E ao seu trono. Glória a Deus. Aleluia. Isso é para quem crê. Meu Deus. Aleluia. Então, na escala de importância, eu sou mais importante do que a minha sombra. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo, é porque o Novo agora é que tem importância. O Velho é apenas uma sombra. O Velho é apenas para te trazer à memória o que Deus já fez com você, da onde que Deus já te tirou. Ele está entendendo agora? Aleluia. Então, por isso que a tua mente e a tua vida tem que ser conduzida e direcionada por aquilo que é de mais importante para você, que é o novo. O velho é apenas para complementar, é apenas para enxertar aquilo que Deus nos comissionou desde a criação. Então é por isso que todas as vezes que nós pregarmos no Antigo Testamento, nós temos que levar para o Novo. Por quê? Porque a Bíblia, aleluia, ela é toda cristocêntrica. E ela sempre vai apontar para Cristo. E quando eu olho esse texto da história de Naamã, eu me enxergo nos dias de hoje. Eu vejo a realidade que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a história começa
de uma peregrinação, de uma viagem, que Naamã, general, né, do exército do rei da Síria, que segundo os historiadores, era o rei Ben-Hadad, nesse período, era o rei de Naamã, né? Era o homem que era o comandante da Síria, e Naamã servia a Ben-Hadad no seu exército, e ele era o general e o comandante do exército do rei Ben-Hadad, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem de muito valor diante do seu Senhor, com letra minúscula, né? E ele era um homem de muito valor, e por causa de Naamã, aí o texto vai dizer com letra maiúscula, e por causa de Naamã, o Senhor dos céus, letra maiúscula, repare que tem dois Senhor no texto, o Senhor deu livramento aos assírios diante dos seus inimigos. Ou seja, eles guerrearam, eles entraram numa batalha e Deus os fez vencedor por causa de Naamã. E eu fui questionar com o Espírito Santo de Deus, eu falei, Senhor, mas a Síria, ela era uma nação pagã. A Síria sempre foi um dos maiores perseguidores do povo de Israel. Então, que compromisso o Deus de Israel tinha com a Síria? Que compromisso que o Deus de Israel, o nosso Deus, tinha com Naamã, que além de pertencer a uma nação pagã, além de ser o comandante de um exército que muitas das vezes guerreou contra o povo de Deus, e ainda por cima era um homem leproso, ou seja, estava debaixo de uma maldição, porque a lepra na velha aliança era uma maldição, e a prova disso era que no meio do arraial do povo de Deus, quem contraísse lepra tinha que ser destituído do arraial e levado para um lugar chamado Cidade do Refúgio. Era uma cidade que só habitava leproso. E a pessoa ficava ali à mercê de um milagre de Deus. Se Deus fizesse um milagre na vida dessa pessoa e curasse ela, ela voltava para a cidade, se apresentava ao sacerdote, que era a autoridade espiritual máxima daquela época, e o sacerdote ia examinar ela, e se o sacerdote visse que a lepra realmente tivesse sido desaparecida da vida da pessoa, ele autorizaria ela a voltar a habitar no meio da sociedade novamente. Mas se ele constatasse que a pessoa ainda estava com lepra, ela tinha que voltar para a cidade do refúgio. E se ela insistisse em entrar no meio da cidade e habitar no meio da população, ela tinha que ser apedrejada e morta. Então esse era todo o ritual da lei antiga, da velha aliança. Então, eu me perguntei, Senhor, mas que compromisso? Por que o Senhor deu livramento dos assírios por causa de Naamã? Que compromisso o Senhor tinha com Naamã? E o Espírito Santo me levou ao Salmo 101, versículo 6, que está escrito assim: os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para andarem comigo num caminho reto, e esses é que me servirão. E eu falei, Senhor, fiel, mas Naamã sendo um homem pagão, um homem de uma nação inimiga, um homem que comandava um exército que guerreava contra o teu próprio povo, que fidelidade um homem desse podia ter? Deus falou assim, meu filho, quando os meus olhos procuram os fiéis da terra, eu não estou falando daqueles que são cristãos propriamente dito, eu estou falando daqueles que são fiéis nos seus propósitos. Meu Deus. Aleluia. Então quando os olhos do Senhor, aleluia, contemplam a terra, procurando os fiéis, Ele está falando dos fiéis dentro dos seus propósitos. Por exemplo, tem fiel, não se escandaliza do que eu vou falar aqui não, isso aqui é Bíblia. Eu falo de Bíblia. Quando existe fiel na macumba, existe fiel no catolicismo, existe fiel no satanismo, existe fiel em tudo que é segmento. Só que a fidelidade deles é relacionada ao propósito que eles se propôs a seguir. Quem está entendendo agora? Então, é esse tipo de fiel que Deus está falando aqui, que Ele está procurando. Pessoas que são fiéis nos seus propósitos. Para quê? Para que Ele possa trazer, para
presença dele, transformar e fazer da mesma forma que ele foi fiel lá, ser fiel aqui. Ele está entendendo a glória. Glória a Deus. Aleluia! Por que Deus escolheu Paulo, irmãos? Por que Deus engrandeceu Paulo? Por que Deus fez Paulo ser o maior de todos os apóstolos de Jesus? Se era um homem que perseguia a igreja, que mandava prender, mandava açoitar, tinha carta, irmão, autorização para mandar matar os cristãos, irmão. Um homem que consentiu na morte do maior diácono que a igreja já teve, que foi Estevão, e ele não fez nada para livrar Estevão do apedrejamento. E Jesus foi lá, se apresentou para ele no caminho de Damasco e falou: olha, assim como tu foi fiel, aleluia, isso é dentro do contexto, tá? Assim como você foi fiel na doutrina dos fariseus, agora eu vou te transformar para tu ser fiel na minha doutrina. Aleluia! Oh, glória! Deus está procurando pessoas desse nível de fidelidade, irmão, para que ele possa trazer para a presença dele e fazer que, como a pessoa foi fiel lá, ser fiel aqui, para ele fazer coisas grandes. E Naamã, ele era um homem fiel. O texto afirma que ele era um homem valoroso diante do seu senhor Ben-Hadad, o rei da Síria. Ele cumpria à risca todas as determinações do seu rei. Ele honrava o seu rei, ele respeitava o seu rei, ele dava o seu melhor no comando do exército do rei da Síria. E Deus lá de cima, olhando a postura de Naamã, Deus falou: eu preciso trazer esse camarada para a minha presença. Por quê? Porque se ele é fiel lá, servindo o Senhor da terra, ele vai ser fiel a mim, aleluia, e vai se enquadrar nos meus propósitos, oh glória, aleluia. Aí eu consegui entender o porquê que Deus, por causa dele, deu o livramento dos assírios. Porque Deus se agradou da postura fiel de Naamã, do comportamento fiel de Naamã, servindo lá o general Ben-Hadad, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Sabe qual a primeira coisa que Deus está dizendo para mim e para você aqui, meu amado? Aleluia. Seja fiel nos propósitos que você recebeu de Deus para a tua vida. Aleluia. Seja fiel ao teu patrão no trabalho. Eu vi uma pesquisa outro dia na rádio, não sei se essa pesquisa ela tem um nível de credibilidade que a gente possa dar crédito a ela, mas uma pesquisa numa rádio evangélica, que dizia que os piores funcionários dentro de uma empresa são aqueles que se dizem cristãos. Porque dizem que eles são os que mais dão mau testemunho, são os que mais faltam trabalho, são os que mais apresentam atestado médico dentro da empresa. E são os que mais dão prejuízo para a empresa. Então, irmãos, entende isso aqui? O apóstolo Paulo ensina na sã doutrina, Colossenses 3:23, meu amado, aleluia, que você tem que fazer tudo que vier às tuas mãos para fazer, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então você, como cristão, você tem o dever, porque a graça nos comissiona a dever e não obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Na lei era obrigado, na graça é dever. Então, como cristão, nós temos o dever de ser o melhor funcionário dentro da empresa. Por quê? Porque precisamos fazer com que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Mateus 5,16, Jesus falou assim, praticai boas obras diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, o nosso dever como cristão é ser o melhor funcionário dentro da empresa e não o pior. É fazer com que tudo que a gente fizer ali, aleluia, seja feito como se fosse para o Senhor e não para o patrão que está pagando nosso salário. Nós temos que nos comportar como se aquele homem ali, que é o nosso patrão, fosse Deus e nós estivéssemos trabalhando para ele. Então nós temos que fazer o melhor. E isso em todos os segmentos, irmãos. Eu não falo isso só
de patrão e funcionário. Eu estou dando um exemplo aqui porque eu vi essa pesquisa na rádio, mas isso em todos os segmentos. A mulher que cuida da sua casa, ela tem que cuidar da melhor forma possível. Está lavando uma louça, lava como se fosse a louça da casa de Deus. Não deixa cheio de sabão grudado, cheio de resto de comida no fundo, não. Lava, deixa limpo. É assim. Em todos os segmentos, o pai está educando os filhos, tem que dar a melhor educação para os filhos. Tem que passar aquilo que você tem de melhor para os teus filhos. E assim sucessivamente. Então, em todos os segmentos, nós precisamos reavaliar a nossa postura, porque possa ser que em muitas áreas nós estamos deixando a desejar, e em vez de fazer o melhor, estamos fazendo o pior, envergonhando e escandalizando o nome do Senhor. Naamã fazia o melhor para o seu rei. Deus olhou lá de cima e falou: esse é um fiel. Esse é um fiel da terra. Porque isso está escrito no Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Ou seja, ele olhou na terra e viu fidelidade em Naamã. Viu o compromisso que Naamã tinha em cumprir à risca tudo aquilo que lhe era comissionado. E aí Deus falou: gostei desse homem, ele é um fiel da terra. Vou criar uma situação para que o meu nome venha a ser glorificado na vida dele. E através dele, na vida de outros. Quem está entendendo a glória? E aí a Bíblia diz que ele vai para uma peregrinação nas terras de Israel, no meio do povo de Deus. Vai Naamã com o seu exército para as terras de Israel. E no meio daquela peregrinação, o Espírito de Deus, irmão, colocou no coração daquele general: está vendo aquela menina ali? Pega ela e leva como escravo para a tua casa. Naamã não levou aquela menina para sua casa à toa, não. Aleluia. Deus já estava direcionando aquele fiel da terra para um grande propósito. Amém. Fica ligado na mensagem. Aleluia. E aí Naamã do nada avistou uma menina, pegou a menina e levou como escravo. Ou seja, quando você leva alguém como escravo, é porque aquela pessoa não está concordando com o que você está fazendo com ela. Então ele levou a menina como escravo, ou seja, contra a vontade da menina. Mas alguém estava o impelindo a fazer isso, e esse alguém era o próprio Deus. E ele leva a menina lá para a Síria. E a menina chega na Síria, ele pega a menina, leva para sua casa, chama sua esposa e fala: ó, trouxe essa menina lá das terras de Israel, e ela vai te auxiliar aí nos serviços da casa. Vai ser a tua criada, a tua serva. E aí a Bíblia diz que na primeira oportunidade que aquela menina teve de dirigir a palavra à esposa de Naamã, sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte: olha, quem me dera. Tem algumas traduções para dizer assim, ó, Oxalá. A palavra Oxalá, irmão, não é a palavra demoníaca, não. A palavra Oxalá significa quisera eu, ou quem me dera. Tem gente que tem umas traduções que está escrito assim. Então se escandaliza quando tu vê essa palavra lá. É porque o diabo, irmão, ele se apropriou de muitas coisas que era nossa, ele levou para ele. E agora o povo de Deus acha que é dele. E fica com medo até de falar essa palavra. O profeta, na velha aliança, logo no início, não era chamado de profeta, era chamado de vidente. Mas hoje, se você chamar um profeta de vidente, ele vai dizer que você está amaldiçoando ele. Porque essa palavra, era uma expressão que o próprio Deus usava. Entendeu? Então, hoje, a palavra vidente, ela foi roubada por Satanás. Então, hoje é chamado de vidente quem serve as trevas. Mas o profeta também era conhecido como vidente na velha aliança. Então, aquela menina disse: olha, quem me dera que o meu senhor Naamã conhecesse o profeta de Deus que está em Samaria. Certamente
ele o curaria da sua lepra. Sabe o que eu aprendo aqui? É que essa menina, ela foi levada como escrava para a terra da Síria, para a casa de Naamã, para trabalhar como empregada, para trabalhar como serviçal. Se ela tinha família, perdeu. Se tinha amigos, perdeu. Se tinha sua pátria, Israel, perdeu. Tudo que aquela menina tinha de valioso, tudo que aquela menina tinha de precioso para a vida dela, ela perdeu, porque ela foi levada contra a vontade dela como escrava para uma terra estranha, para um povo estranho e para fazer serviços forçados, serviços obrigatórios. Então, Naamã, ele simplesmente impediu a menina de gozar dos benefícios que a pátria dela proporcionava para ela, que a família dela, os amigos dela proporcionavam para ela. Ou seja, ela tinha tudo para odiar Naamã, ela tinha tudo para ver Naamã morto, ela tinha tudo para amaldiçoar Naamã, mas na primeira oportunidade que ela teve, sabe o que ela fez? Ela apontou para o caminho da cura. Eu não sei se tu está entendendo. Aleluia. Aquela menina não pagou o mal com o mal, ela pagou o mal com o bem. Aleluia. Sabe por causa de quê, irmão? Aleluia. Porque aquela menina, ela poderia ser até pequena, mas o que estava na mente dela era grande. Aquela menina, ela podia até ser escrava por fora, mas era livre por dentro. Quem está entendendo agora, Deus? Oh, aleluia! Eu fui perguntar a Deus, Senhor, o porquê que o Senhor não revelou o nome dessa menina? E o Espírito Santo falou, meu filho, sabe por que eu não revelei o nome dela? Porque o que menos importa para mim é o nome. O que importa para mim é a essência que está dentro, Corona. Eu não sei se tu entendeu. Deus não está preocupado com o nome. Deus está preocupado com a essência que tem dentro de você. Quem está entendendo agora? Tem muita gente com nome, mas que não vai e não estão furados. Meu Deus! Aleluia! Por aí, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está olhando para o que está dentro de você. Aleluia! Para a essência que está dentro de você. Porque Deus não vê nome. Deus não vê aparência exterior. Aleluia. Deus sonda o coração do homem. E é por isso que tu tem que purificar o teu coração a cada dia. Aleluia! Oh, glória. Glória a Jesus! Aleluia. Glória a Deus, Deus. poder e glória! Eu sinto graça aqui, irmão. Meu Deus, Eu sinto aleluia! graça. Glória a Deus! Aleluia. Aquela menina, ela entendeu que ela foi levada, ainda que como escrava, para uma terra estranha, para o meio de um povo estranho. Aleluia. Mas ela entendeu que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Eu não sei se tu está entendendo, mas Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O que tu está passando hoje parece até ser ruim, mas se tu entender que Deus está no controle e que tudo isso vai contribuir para o teu bem, aleluia, Glória a Deus. você vai fazer a coisa certa. Oh, Deus. Você não vai murmurar, você não vai reclamar. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Aquela menina, irmãos. Aleluia. Eu gosto quando Paulo fala na sã doutrina, 1 Coríntios 14:20. Paulo diz assim, ó: não sejais menino no entendimento, mas sejais menino na malícia, no engano, e adulto no entendimento. Aleluia. Aquela menina só era menina por causa da idade e do tamanho. Eu imagino aquela menina, tipo a minha filha assim, com 14, 15 anos. Aleluia. Uma jovem ainda, uma adolescente ainda. Era menina por causa da idade, por causa do tamanho, mas a mente já era amadurecida e preparada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ela não murmurou, por isso ela não pagou mal com mal, por isso ela fez a diferença. Aleluia. Glória a Deus! Jesus
corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Procura olhar as coisas com um olhar positivo. Aleluia. Ainda que esteja um caos. Ainda que tu esteja lá em Ezequiel 37, só ossos sequíssimos, só desgraça, só restos mortais, mas ainda assim procura olhar com os olhos bons. Por quê? Aleluia. Porque Deus tem propósito até no meio da desgraça. Meu Deus, eu não sei se tu está entendendo. Deus tem propósito até na morte. Aleluia. Para exaltar você na terra. Então não murmure, não reclame, seja a luz das trevas. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Agora a Bíblia diz que a mulher de Naamã fala: Naamã, olha, essa menina disse isso, isso e isso. Falou que se você conhecesse o profeta que está em Samaria, tu ficaria curado da lepra. Naamã imediatamente, irmãos, imediatamente ele acende uma esperança no coração daquele homem. Por quê? Porque a lepra, irmãos, era uma doença contagiosa e não tinha cura naquela época, nenhum tipo de tratamento. Então, a pessoa, ela ia se definhando, a carne dela ia apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo até ela morrer. E se ele pertencesse ao povo de Deus, ao povo de Israel, ele seria destituído da sociedade e levado para a cidade de refúgio. Porque em Israel era proibido um leproso habitar no meio da sociedade. Miriam, irmã de Moisés, quando ficou leprosa, Deus mandou: tira ela do meio do arraial e manda ela para a cidade de refúgio. Não pode mais habitar no meio do povo. Só que Naamã não pertencia ao povo de Israel, e por isso ele não vivia debaixo das leis de Deus. Ele vivia debaixo das leis da Síria, que era uma nação pagã. Então por isso o rei permitia que, mesmo ele sendo leproso, ele continuasse no comando do seu exército. Então, mas ele sabia que os seus dias estavam contados, porque a lepra matava. De pouco a pouco a lepra matava. Eu não vou entrar aqui nos fundamentos da lepra, porque vai estender muita pregação. Mas acendeu-se uma luz de esperança no coração daquele homem pelas palavras daquela menina. Está entendendo por que Deus quer que você abra a tua boca e fale da palavra dele, fale do amor dele, por onde quer que você vai, por onde quer que ele te leva? Porque quando tu abre a tua boca e fala da palavra, acende uma luz de esperança no coração daqueles que já perderam a esperança e que já estão até desmotivados da própria vida. Quem está entendendo? Acendeu-se uma luz de esperança pela palavra daquela menina. Oh, glória! Naamã agora, aleluia, ele vai até o seu rei, vem andar e fala: rei, a menina que eu trouxe de Israel, ela disse para a minha esposa que se eu fosse até Samaria, lá tem um profeta que ele me curaria da lepra. Imediatamente o rei: então você vai para lá agora, vou escrever uma carta aqui para o rei de Israel, mandando ele te receber lá para ele poder te curar. E ele faz uma carta de rei para rei, rei da Síria para o rei de Israel. E aí Naamã prepara tudo, prepara o seu exército, prepara os tesouros, prepara tudo, e ele começa a seguir numa caravana para Israel, para que ele pudesse encontrar o profeta que estava em Samaria, que era o profeta Eliseu. Só que nesse inteirinho, a carta chega em Israel. Quando o rei de Israel lê a carta, ele se desespera. Por quê? Porque ele sabia que o exército da Síria era
muito maior do que o exército de Israel, em números de pessoas. Ele sabia que se a Síria resolvesse fazer guerra contra ele, dificilmente ele sobreviveria. Então ele temeu, ele se desesperou, ele achou que aquela carta era um pretexto de Ben-Hadad para fazer guerra contra ele e destruir o seu reinado. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele desespero do rei de Israel chegou até a boca do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu mandou dizer para ele: por que tu estás desesperado? Por que tu rasgou as tuas vestes? Deixa ele vir e saberás que há profeta em Israel. Aleluia! Glória a Deus, meu amado. Entenda uma coisa, aleluia, independente da carta que o teu inimigo mandar contra você, se é bom ou se é ruim, fica tranquilo, aleluia, porque é um Deus que cuida de você, ô glória, aleluia. Não tema, não se desespere, meu amado. Deus é contigo por onde quer que você andar. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou para Jeremias, olha, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Glória a Deus. Então, ainda que Deus permita alguém pelejar contra você, meu amado, fica tranquilo. Só apresenta para Deus, porque a vitória é tua, no nome de Jesus. Glória a Deus. Não vai prevalecer. Aleluia. E agora, Eliseu aquieta o coração do rei de Israel. Fica calmo, deixa ele vir. Ele vai saber que tem profeta em Israel. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que quando Naamã chega, ele vai direto para a casa do profeta Eliseu. E ele bate na porta, cheio de presente, cheio de ouro. E aí Eliseu fala assim, ó, Geazi, vem cá. Geazi era um personagem cômico da Bíblia. Jesus falou que naquele grande dia, 2 estarão no campo, um será levado e outro vai ficar. Aleluia. Geazi representa esse que vai ficar. Por quê? Porque era um homem totalmente carnal, um homem sem visão espiritual nenhuma, um homem que era discipulado por um grande profeta, mas não aprendia nada. E aí eu quero abrir aspas aqui, porque tem pessoas que recebem um grande ensinamento, mas se recusam a aprender. Tem pessoas que têm um grande discipulador, mas não dá o devido valor, e por isso não aprende nada. Então Deus quer que nós aprendamos. No meu discipulado, com o bispo Jaime Augusto, eu sugava tudo e mais um pouco que ele podia me passar. Eu andava com ele igual o Eliseu andava grudado com Elias. Aonde, é mentira minha, está aqui minha esposa. Aonde ele ia, eu ia atrás. Falava para ele, não, vai que Deus te leva numa carruagem de fogo aí, eu quero estar perto de você também. Então por quê? Porque eu entendia a importância de você aprender com quem tem de Deus para te passar. E isso me fez ser quem eu sou hoje. Então, tem gente, irmãos, que não aprende nada. Geazi era um desses homens. Sabe o que significa a palavra Geazi? Vale da visão. Vale da visão. Como que você vai ter visão no vale? Vale é lugar baixo, é buraco. Todo buraco é chamado de vale. Monte, vale. Se você está em cima do monte, você tem uma visão ampla de tudo. Mas se você está no vale, você não tem visão de nada. Geazi fazia juízo ao próprio nome, porque a visão dele era limitada, porque ele enxergava no vale. Aleluia. Então, irmãos, Geazi recebe uma orientação do profeta: olha, vai lá, diz para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a lepra dele sarará.
Geazi abre a porta, atende Naamã e diz para ele: ó, meu senhor disse que é só você mergulhar 7 vezes no Jordão e a tua carne ficará como a carne de um menino. Naamã não entende, Naamã se indigna, Naamã, ele simplesmente sai dali murmurando, reclamando e falando um monte de asneira, dizendo: olha aí, que falta de respeito, que humilhação. Eu pensei que ele ia sair, ele mesmo ia me atender, ia colocar as mãos sobre a minha ferida, clamar o Deus dele para que eu ficasse curado, e ele nem atender veio, mandou outro, e ainda por cima me mandou mergulhar no rio barrento e sujo. Por quê? Porque o Rio Jordão naquela época era muito barrento, era aquela água escura, turva, por causa do barro. Então ele se indigna, sai dali murmurando, porque ele não entendeu a ordem do profeta. Só que no meio do caminho, um dos criados dele disse para ele: ô meu pai, que era um costume também os servos chamavam o Senhor de pai, né? Ô meu pai, se o profeta disse para o Senhor mergulhar no Jordão para receber alguma coisa grande, por que o Senhor não faz? Não custa nada, já está aqui, já saímos lá da Síria, que é longe pra caramba, para chegar até aqui, e só porque ele disse para tu fazer uma coisa que você acha que não é correto, tu vai desistir? Vai voltar para casa sem a tua bênção, sem a tua cura? E aí aquelas palavras daquele servo de Naamã, né, despertou Naamã. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que nem sempre, aleluia, o líder é que tem a visão certa das coisas. Eu sou líder, mas eu tenho esse discernimento. Às vezes a visão não está comigo. Às vezes a visão Deus pode dar para um de vocês, para algumas coisas. É claro que a visão da obra em geral está comigo porque Ele me comissionou esse trabalho. Mas às vezes para algumas situações específicas, a visão pode estar com vocês. E eu tenho humildade para ouvir. Quem me conhece sabe, eu ouço todo mundo, menosprezo ninguém. Até uma criança eu ouço. E depois eu vou avaliar diante do Espírito Santo se aquilo realmente veio dele ou não. Se vier, vai ser colocado em prática, com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho essa prepotência de não querer colocar em prática uma palavra que veio de alguém para que, não, se eu fizer o que a pessoa disse, eu vou estar dando honra para ela. Vai estar transparecendo que ela é que sabe mais do que eu. Você sabe que tem um monte de líder aí que não aceita a palavra de quem ele acha que é menor do que ele. Está entendendo? É isso. Aí, só que eu aprendi uma coisa no meu discipulado com o Espírito Santo. Aí já entra o Espírito Santo. Aleluia. Né? Que Deus, quando quer falar com grande, Ele usa pequeno. Eita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, quando quer falar com grande, usa pequeno. Por quê, pastor? Para provar a humildade dele. Aleluia. Para ver se ele ainda permanece humilde ou se ele já entrou soberba, já entrou arrogância. Meu Deus. Sabe aquele líder que o pequenininho chega para falar com ele? Fala aí, você quer? Meu Deus. Aí o cara está falando, ele não está nem dando importância do que aquela pessoa está falando. Tá bom, depois vê isso aí. Tipo assim, pô, quem é ele para querer falar comigo? Eu que sou o líder, eu que mando. Só que Deus, quando quer falar com grande, Deus usa pequeno. Porque Ele quer ver se você ainda permanece na humildade, na simplicidade. Aleluia. Que Ele te comissionou para permanecer. Aleluia. 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 Está entendendo por que Naamã, ele agradava o coração de Deus? Porque ele mesmo ele sendo grande, general, ele deu ouvido.
o que aquela menininha disse para ele. Ele poderia muito bem, quem é esse bebê aí? Quem é essa menina aí? Quem é essa criança aí? Quem era para me dizer como que eu vou ficar curado? Quem era para me apontar o caminho da cura? Eu sou Naamã, general do rei da Síria, grande general, sou condecorado, patente alta, bigode grosso. Quem é essa menina aí para falar comigo? Ih, vou estar ouvindo essa menina, está falando besteira. Naamã, o que ela disse? Vou correndo para lá. Aleluia. Vou correndo para lá. Aleluia. Só que agora ele não estava entendendo o processo. Porque tem gente que até entende e obedece à direção que Deus está dando, mas não entende o processo. Meu Deus, Deus está falando aqui. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Que a direção Ele já te deu. Só que tu não está entendendo o processo. Meu Deus. Porque dentro da direção que Ele te deu, existe um processo. E o processo, às vezes, é turbulento. O processo, às vezes, é doloroso. O processo, às vezes, meu amado, é cansativo. Naamã entendeu a direção de Deus e foi. Mas não conseguiu entender o processo que o levaria à cura. Então não reclame do processo que você está passando. É bem verdade que em alguns momentos, devido à nossa limitação humana, porque somos carne, a gente se entristece com algumas coisas. A gente, tem dia que você acorda e com angústia dentro de você, com aflição dentro de você. Tem dia que você realmente está triste, por alguma coisa não está ainda acontecendo da forma que você queria que acontecesse. Mas ainda assim, irmãos, isso não te dá o direito de murmurar, de reclamar do processo que você está passando. Naamã murmurou, reclamou, se indignou, não quis aceitar o processo. Mas depois que o servo dele, ou seja, alguém pequeno, alguém menor do que ele, alguém de pouca expressão, disse para ele: poxa, meu servo, não custa nada, meu Senhor. Se o profeta falou para tu ir lá, custa nada. Custa nada. Ele está te dando uma direção para algo grande, que é a tua cura. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu não sei se tu está entendendo. Aleluia. Deus está dando direção para a gente aqui nessa noite para algo grande. Fica ligado, meu amado. Aleluia. Deus está dando direção para a gente aqui para algo grande. Aleluia. Então não murmura do processo. Não reclama do processo. Porque tu vai chegar lá. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu aprendo disso aqui? É que Deus sempre tem algo pequeno para algo grande. Meu Deus. Isso desceu agora aqui. Aleluia. Você pode até gravar isso contigo aí que veio agora do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tem sempre algo pequeno para algo grande. Então, aleluia, não menospreze o pequeno. Aquela viúva menosprezou a pequena botija de azeite, que era o menor utensílio daquela época. Era uma garrafinha desse tamanho, porque a botija é diferente do vaso, do jarro e da vasilha. A botija era um negocinho desse tamanho. E quando o profeta perguntou: o que tu tens em casa? Ela olhou para a botija pequenininha e
agradava a Deus. E quando o seu servo falou aquelas palavras, ele: realmente você tem razão. Vamos lá comigo. Partiu para o Jordão. E chegou diante do Jordão. Ele tirou a sua farda condecorada. Imagine, irmão, a farda de um general. Meu Deus. Como que era? Só você olhar um general de hoje. Não mata. Cheio de estrela aqui, cheio de brocha aqui. General é o cargo máximo de comando do exército, ou de qualquer força armada. E aí, meu amado, ele começou a se despir diante dos seus criados, diante dos seus servos. Começou a tirar as condecorações. Foi tirando. Aleluia. Aleluia. Há momentos na nossa vida que nós precisamos deixar de lado as patentes humanas para poder receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Naamã teve que se despir de toda a patente humana, de toda a condecoração humana, de tudo aquilo que ele recebeu, terrenamente falando, para poder receber o que Deus tinha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que Deus tinha do alto para a vida dele, meu amado. Deus tinha algo muito maior para Naamã, que era a sua cura. Um verdadeiro milagre, já que não existia cura e nem tratamento para a lepra naquela época. Então assim somos nós. Precisamos deixar de lado às vezes as patentes humanas, as coisas humanas que a gente conquistou, porque as coisas do alto sempre vai ser melhor e maior do que qualquer coisa que nós possamos receber aqui nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. E ele se despiu diante de todos os seus comandados. Estava ali todo o seu exército que veio acompanhando ele. E ele ficou simplesmente despido diante dos seus criados. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui a transparência que o Evangelho de Cristo tem que nos trazer. Aleluia. Os líderes, eles precisam entender que eles foram comissionados pelo Senhor para servir. E quando você serve ao próximo, aleluia, aquele que é maior do que você serve a você. Você não está entendendo a glória a Deus. Por quê? Porque segundo as Escrituras, o maior serve o menor. Aleluia. Então, aleluia, quando o líder entender que ele foi feito para servir, aleluia, aquele que é maior do que ele serve a ele. Aleluia. Aleluia. E é isso que está faltando nos dias de hoje no nosso meio. E é isso que Deus está nos revelando entre muitas coisas aqui. E ele vai lá, entra despido naquele rio barrento, água escura, obscura. E eu posso imaginar, eu posso conjecturar ele falando para o seu servo assim: vem cá, quantos mergulhos que o profeta falou? 7. Ah, é 7? Então por que 7? Tudo tem um porquê, né? Ou pelo menos para quê? Né? Deus não faz nada sem propósito. Quem está entendendo agora? Glória a Deus. Não podia ser uma vez, 2, 3, ou até 1000, 100. Não, mas foi 7, número específico. Por quê? Porque Deus está... 7 é o número dos dias da semana. A semana tem 7 dias. Então o que Deus estava revelando ali era o seguinte: é que para a gente alcançar a purificação de Deus em nossas vidas, nós temos que buscá-la todos os dias da semana. Mergulha 7 vezes, por quê? Porque tu tem que se purificar segunda, terça, quarta, quinta, Aleluia. sexta, sábado, domingo. Aleluia. Tu não tem que
se purificar só um dia, tu não tem que se santificar só um dia, tu não tem que se consagrar só um dia, é todos os dias da tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que a luz, aleluia, o céu de Deus é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando todos os dias até se tornar dia perfeito. Aleluia! É todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que buscar a santificação, a purificação de Deus em nossas vidas. Até que a gente chegue, aleluia, a purificação completa, a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Que maneja bem a palavra da verdade, não tem de se envergonhar. E ele mergulha 7 vezes, e no 7º mergulho, aleluia, a sua pele se torna como a pele de um menino. Ele sai dali, aleluia, totalmente restaurado e transformado pelo poder de Deus. Aleluia. Assim é a minha vida e a tua vida, quando nós nos propomos a obedecer a Deus, a cumprir os seus princípios e vivê-los no nosso dia a dia. Aleluia. Eu imagino agora Naamã chegando na Síria. Eu imagino Naamã chegando na Síria, chamando aquela menina e dizendo assim: olha, menina, vem comigo que eu vou te levar de volta para a tua terra. Eu estou tão feliz porque Deus te usou, teu Deus te usou para me curar, que você não vai ser mais escrava, não. Vem cá, deixa eu te levar para a tua casa, deixa eu te levar para a tua família, deixa eu te levar para a tua terra. E quer saber de mais? Toma aqui um presente, toma aqui um pouquinho de ouro, toma um pouquinho de prata, toma um pouquinho de... Aleluia, tu não está entendendo. Aleluia. Seja como aquela menina, e Deus vai te exaltar na terra. Não menospreze as coisas pequenas. Aleluia. Procura aprender com elas e ser como elas. Agora a Bíblia diz que Naamã, ele não só sai de Israel para sua terra na Síria curado da lepra, ele também sai de lá convertido ao Deus de Israel. Por quê? Porque ele diz que, ele fala: Senhor, me perdoa quando eu tiver que me prostrar diante do Deus do meu Senhor na Síria, mas o meu coração, a minha mente vai estar, aleluia, voltada para o Deus de Israel. Aleluia. 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 Eu imagino Naamã na Síria agora, vem Haddad falando: todo mundo se prostra diante do meu Deus. E Naamã se prostrando lá, porque ele era obediente ao seu Senhor, se prostrando, mas a mente dele estava ligada ao Deus de Israel. Imagina ele se prostrando ali, dizendo: Senhor, ó, eu estou me prostrando aqui, mas só o Senhor é meu Deus, só tu és o meu Senhor. Aleluia. Só, aleluia. O meu corpo pode até estar prostrado para o Deus estranho, mas o meu coração está prostrado para o Senhor, que é o Deus verdadeiro. Aleluia. Deus tem algo novo para mim e para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Creia nisso. Deus tem algo novo para mim e para a tua vida. Fica de pé. Vamos terminar. Aleluia, Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você saia daqui se regozijando com essa palavra. Que essa palavra possa te sustentar, meu amado, durante toda essa semana. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando Elias ele se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte, zimbro é uma árvore. A Bíblia diz que Deus manda um anjo e se materializar até Elias e levar pão e água para alimentar ele, para que ele não morresse de fome. E a Bíblia diz que após ele comer daquele pão e beber daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites, sustentado
pelaquela comida que Deus ordenou o anjo a levar para ele. Eu espero que essa comida de hoje ela venha te alimentar, meu amado. Aleluia. Glória a Deus. Até o próximo banquete que Deus tem reservado para você. Aleluia. Que essa semana seja uma semana de vitória e de bênção sem medida para a sua vida. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.